Após mais de 20 anos de ditadura militar, o Brasil passou por um processo de abertura política e reintegração das instituições democráticas, em um período chamado de redemocratização. A ditadura militar, instaurada em 1964, foi responsável por uma forte censura e opressão aos direitos democráticos. A redemocratização foi o momento na história do país em que esses direitos foram reconquistados e houve a transição do governo militar para o governo civil. A redemocratização é o processo de reconstrução da democracia em países que passaram por um regime político ditatorial. No caso brasileiro, houve dois momentos de redemocratização. Em 1945, após o Estado Novo, e outra em 1974 e 1985, que ocorreu progressivamente durante o fim do regime militar. Sendo assim, esses momentos históricos resultaram em uma série de ações que gradualmente foram garantindo novamente a individualidade e a liberdade social. Getúlio Vargas foi um presidente amado e odiado pelo povo brasileiro. A cada momento, seu governo agradava um lado político diferente. Diante disso, Getúlio acabou por assumir um governo ditatorial. Em 1937, ele impôs uma nova Constituição brasileira, após dissolver o Congresso. Apesar de manter o modelo republicano e alguns direitos democráticos, ele acabou com as eleições presidenciais, proibiu partidos políticos e censurou a mídia. Sendo assim, infringiu 3 dos principais direitos garantidos pela democracia. Esse período na era Vargas ficou conhecido como Estado Novo. Devido às ações políticas citadas, ele foi considerado como um interventor na democracia brasileira. Quando as competições políticas ameaçam degenerar em guerra civil, é sinal de que o regime constitucional perdeu o seu valor prático. Porém, na década de 40, o Estado Novo perdeu o apoio da elite brasileira. Um dos documentos que demonstra essa insatisfação é o Manifesto dos Mineiros. Nele, os intelectuais de Minas Gerais fizeram críticas à administração da política de Vargas. Outro motivo importante foi a atuação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, pois era incongruente para a sociedade o país lutar contra o fascismo europeu, mas viver sob um regime autoritário. Dessa forma, em 1945, Getúlio sofreu um golpe militar apoiado pela União Democrática Nacional. Como Getúlio Vargas havia extinguido o cargo de vice-presidente, quem assumiu o poder foi o presidente do Supremo Tribunal Federal, na época comandado por José Linhares. Linhares garantiu que as eleições presidenciais acontecessem, e diversos partidos políticos puderam concorrer. O vencedor foi Eurico Gaspar Dutra, do Partido Social Democrático. Em 1964, durante a Guerra Fria, o povo brasileiro temia que o governo fosse dominado por comunistas. Então, grande parte da sociedade apoiava que os militares tomassem o poder. Nesse contexto, com o apoio da sociedade brasileira, os militares destituíram o presidente João Goulart sob o argumento de que estavam atuando pela segurança nacional. O poder militar ficou no governo por 21 anos, alternando a presidência através de eleições indiretas. Já em 1967, criaram a nova Constituição. Nesse documento, instituíram a censura aos meios de comunicação, suprimiram o voto direto e restringiram a associação política. Esse período é conhecido como ditadura militar. Após o término do milagre econômico,
difundido pelos militares durante os anos 70, a população brasileira começou a apresentar sinais de descontentamento com o governo. Era cada vez mais difícil ocultar as polêmicas sobre perseguição, tortura e desaparecimento das pessoas. As greves de 1978 e os movimentos estudantis contribuíram muito com o enfraquecimento do regime e levaram a população a se manifestar em 1984, com a reivindicação da realização de eleições diretas para o presidente da República, as diretas já. Os protestos de artistas, políticos, setores civis, estudantes e trabalhadores pelas diretas já não obtiveram sucesso. As eleições realizadas em 1985 não foram diretas e sim realizadas pelo Colégio Eleitoral, que escolheu Tancredo Neves como novo presidente do Brasil. Porém, Tancredo Neves faleceu antes mesmo de assumir o cargo, levando à posse de José Sarney, o primeiro presidente civil depois de 21 anos de regime militar. Primeiro ato da promulgação. O documento da liberdade, da democracia. Tancredo Neves para presidente da República, José Sarney para vice-presidente da República. O excelentíssimo senhor presidente da República, Tancredo de Almeida Neves, faleceu esta noite. Exercerei a presidência da República na plena autoridade que me concede a Constituição. Somente durante a eleição do presidente Fernando Collor, do Partido da Reconstrução Nacional, em 1989, que ocorreram as primeiras eleições livres e diretas no Brasil após a ditadura militar. Sendo assim, esse processo de redemocratização aconteceu entre o período de 1974 e 1985. Quando os militares deixaram o poder. A Constituição de 1988 é o documento que estabelece os direitos e deveres civis da população brasileira. O texto foi escrito durante o processo de redemocratização, após o fim da ditadura militar. A Constituição resultou em um grande debate que levou mais de um ano e simbolizou um novo começo para a democracia brasileira. Este documento foi promulgado por Ulisses Guimarães, presidente da Constituinte, no dia 5 de outubro de 1988, e é visto como uma prova do fim definitivo do poder militar e do nascimento da nova república, que consolida a democracia no Brasil. Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social no Brasil. Que Deus nos ajude que isto se cumpra.